Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui para conversar sobre este curso, sobre como interpretar os resultados do ENAD, para demonstrar como você pode usar a planilha de conceitos ENAD após obter os dados filtrados de um curso específico de licenciatura ou bacharelado para refazer os cálculos que levam ao conceito ENAD contínuo e, desta forma, simular qual seria a nota do seu curso se você fizer pequenos acréscimos na nota bruta FG ou nota bruta CE, que correspondem à formação geral ou ao conhecimento específico, respectivamente. A planilha Conceito ENAD 2021 filtrado e classificado, que é demonstrada no material de apoio desta videoaula, pode ser descarregada do site do Infimed, que está disponível neste endereço eletrônico, http://infimedcoursify.me. É necessário que você se matricule no Instituto e no curso gratuitamente para ter acesso a esta planilha eletrônica e também ao material de apoio. Esta planilha emprega o curso de Pedagogia, que tem apenas o grau acadêmico licenciatura. No entanto, como foi utilizado no curso anterior, o curso de Ciência da Computação Bacharelado, utilizarei esta planilha nesta videoaula, cujos passos demonstrados poderão ser reutilizados no curso de seu interesse. Foi demonstrado na primeira videoaula desse curso que para o cálculo do conceito ENAD contínuo, é necessário fazer operações sobre a nota bruta FG e nota bruta CE. Os passos são os seguintes. Primeiro, calculamos a média e o desvio padrão da nota bruta FG ou nota bruta CE. Em seguida, calculamos o afastamento padronizado FG ou CE destas médias. Depois, calculamos valores máximos e mínimos deste afastamento padronizado calculado. E, finalmente, calculamos a nota padronizada FG e CE como fornecida na planilha do ENAD. E a partir dessas notas, podemos calcular o conceito ENAD contínuo. Então, eu estou aqui na planilha da Ciência da Computação. Ela já foi marcada com diversas paletas de cores, como na aula anterior. Temos um curso que selecionamos mais ou menos em 50% dos cursos, selecionado aleatoriamente em amarelo. E ele tem aqui a nota padronizada FG e a nota padronizada CE. Vou chegar um pouco para a esquerda esses dados que vamos operar a partir daqui. Nossa ideia é, utilizando a nota bruta FG ou a nota bruta CE, obtermos a nota padronizada FG e nota padronizada CE, para calcularmos o nosso conceito ENAD e, a partir daí, podermos simular a nota fazendo pequenas alterações nestes valores de nota bruta FG e CE. Para isso, é necessário primeiro inserirmos 5 linhas na planilha. Vou clicar no cabeçalho da linha 1, arrastar até a linha 5, clicar com o botão direito e selecionar Inserir. E agora, aqui na coluna F, que está à esquerda de nota bruta FG, vou digitar média e desvio e vou calcular a média. Com a função média, digito igual, média, abro parênteses, clico na nota bruta FG do primeiro curso, pressiono Ctrl Shift, seta para baixo e marco todos os cursos. Fecho parênteses e pressiono Enter para calcular. E agora calculo o desvio padrão com a função desv_pad_a, desvio padrão da amostra. Como já está sendo exibido o último curso, clico no último, pressiono Ctrl Shift, seta para cima, ele vai marcar uma coluna a mais, é só pressionar Shift, seta para baixo, e eu vou marcar a mesma faixa. E aí está calculado o desvio padrão. Agora, vamos inserir uma coluna aqui à direita de diferença FG, clicando no cabeçalho da coluna S, com o botão direito, selecionando Inserir, e vou digitar afastamento padronizado FG. O afastamento padronizado FG chama-se Z de FG, é a média do curso da nota bruta CG ou CE, menos a média
E uma vez que eu fiz essa diferença, eu acho o desvio da nota para a média e divido pelo desvio padrão. Ou seja, acho quantos desvios padrão existem na nota. Retornando à nossa planilha, a fórmula será dada por igual, abre parênteses, nota bruta FG do curso, menos média geral, pressiono F4 para fixar a referência, para que eu possa copiá-la para baixo, fecho parênteses, divido pelo desvio. Pressiono F4 para fixar e pressiono Enter. E aqui está o afastamento padronizado. Pressiono Ctrl C e para copiar para toda a coluna, sigo essa técnica. Seta da esquerda para selecionar, Ctrl seta para baixo para ir para a última célula cheia da tabela, seta da direita, Ctrl Shift seta para cima. E aí, Ctrl V para colar. E os afastamentos padronizados estão todos calculados. E agora estamos prontos para o nosso terceiro passo, que é o de calcular os afastamentos padronizados para a nota bruta FG. Para isso, teremos que obter o valor máximo e mínimo da coluna afastamento padronizado FG, que tem a seguinte especificação: valores de afastamento padronizados menores que menos 3 ou maiores que mais 3 devem ser descartados. Então, nós vamos usar a função mínimo para encontrar o mínimo, usando a função C para descartar valores menores que menos 3. A função vai ficar mais ou menos assim: mínimos de C, faixa desejada. Se a faixa for maior ou igual a menos 3, então eu uso a faixa para calcular o mínimo. Retornando à nossa planilha, vou colocar aqui mínimo. E agora vou calcular o mínimo com a função mínimo igual mínimo, abro parênteses, e uso a função C. C, abro parênteses, a faixa de interesse, primeiro item, Ctrl Shift, último item, for maior que menos 3, então eu uso a mesma faixa para fazer a conta. Vou pegar de baixo para cima, fecho a função C, fecho a função mínimo e pressiono Enter. E eu calculei apenas os mínimos, excluindo todos os valores menores do que menos 3. E, para a função máximo, vou excluir os valores maiores que mais 3, com uma função idêntica, só que eu vou botar menor ou igual a 3. Então, para calcular o máximo, vamos digitar aqui máximo. Eu posso fazer de duas formas: fazer a função igualzinha ali, ou simplesmente copiar a função. Ctrl C. Após pressionar ESC, clico na célula que receberá a função, clico na barra de fórmulas, pressiono igual, colo a fórmula. Note que eu botei errado aqui na fórmula de mínimo, deve ser maior ou igual a menos 3, e não maior. Vou escrever aqui máximo e vou trocar a faixa para menor ou igual a 3. E assim eu calculo o máximo. E clicando aqui, eu boto um igual e calculo o mínimo. E agora, estou pronto para inserir uma nova coluna aqui à direita e calcular a nota padronizada FG. Vou chamá-la de nota padronizada FG Calc, para sabermos que é calculada. E vou usar o passo 4 no cálculo da nota padronizada, que emprega as seguintes regras. Se o afastamento padronizado for menor que menos 3, a nota padronizada FG Calc é igual a 0. Se o afastamento padronizado for maior do que 3 positivo, a nota padronizada FG Calc é igual a 5. Caso contrário, é igual a 5 vezes a nota padronizada menos o mínimo, que vai dar o afastamento da nota pelo mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo, ou seja, pela amplitude máxima da nota. Se o Z for o mínimo, isso vai dar 0. Se o Z for o máximo, isso vai dar 1. E aqui dará 5. Então vamos construir essa fórmula. Aqui será igual C, abro parênteses, clico no afastamento padronizado, testo se é menor que menos 3. Se for verdade,
ponto e vírgula, retorno 0. Não é verdade. Testo de novo. Se a nota padronizada é maior que 3, se for verdade, retorno 5. Se não, calculo a nota, que é dado por 5 vezes, abro parênteses, nota padronizada menos nota mínima, fixo com F4, fecho parênteses, dividido por, abre parênteses, nota máxima, fixo com F4, menos nota mínima, fixo com F4, fecho parênteses, e aí, se eu pressionar Enter, o Excel vai dizer que faltam parênteses e vai fechar para mim. Faz a correção e ele conseguiu calcular o afastamento aqui. Vamos aumentar uma casa 2 decimais, você vê que ele deu o mesmo valor. Observe que, se eu arrastar para baixo alguns valores, devem ter cálculos idênticos, o ENAD está abandonando a quarta casa decimal. E agora sim, podemos copiar a nota padronizada FG para toda a coluna. Pressiono seta da esquerda para selecionar uma coluna que tem dados em toda ela. Ctrl seta para baixo. Seta da direita, Ctrl Shift seta para cima e Ctrl V para colar. E os afastamentos padronizados estão todos calculados. E agora repetiremos o mesmo cálculo para a nota bruta CE, que eu farei com mais velocidade. Vou inserir duas colunas aqui. Vou copiar as fórmulas de média e desvio para a coluna U, para calcular a média e desvio da nota bruta CE. Observe que está calculando corretamente a média e desvio. Vou copiar o afastamento padronizado FG. Digitei errado aqui. Afastamento padronizado FG e a primeira fórmula para cá. E agora vou editar a fórmula, trocando média e desvio para os da coluna desejadas. E agora posso copiar para toda a coluna, como fiz anteriormente, trocar aqui para CE e copiar as fórmulas de mínimo e máximo para a mesma coluna, assim. E as fórmulas devem estar utilizando as colunas corretas, como demonstrado aqui. E agora posso copiar a nota padronizada FG Calc aqui. Ctrl C, Ctrl V, entro em edição e arrasto para as células corretas pela borda. E as fórmulas estão atualizadas. E arrastando para baixo, podemos ver que a nota padronizada CE está calculando corretamente, com 3 casas decimais, o que me permite calcular pela coluna inteira. E eu tenho a nota padronizada FG Calc, o que permite agora calcular o conceito ENAD aqui. Vou inserir uma coluna aqui à esquerda desta, vou digitar conceito ENAD contínuo Calc e vou calcular o conceito, que é dado pela nota padronizada FG Calc vezes 0,25 mais nota padronizada CE Calc vezes 0,75. Vamos trocar aqui de FG para CE. E nós temos aqui com 2 casas decimais o conceito ENAD corretamente. Vamos arrastar algumas fórmulas para baixo. E você vê que agora está tudo calculado direitinho. Eu estou pronto para copiar a fórmula para baixo, para toda a coluna. E agora estou pronto para calcular o conceito ENAD. Para obter o número do conceito ENAD faixa, que varia de 1 a 5 a partir do conceito ENAD contínuo, é necessário que seja digitada uma tabela à direita da tabela do ENAD, calculada, com esses valores. Então, nós nomeamos essa coluna com um nome padrão como ENAD e usamos a função PROC-V para localizar o valor do conceito ENAD contínuo e retornar a segunda coluna.
Vou inserir uma coluna à direita da coluna Z. Vou colocar aqui conceito, ENAD faixa, calc. E vou digitar a tabela aqui ao lado. Conceito, ENAD contínuo, faixa. Aqui vai ser 0, 0,945, 1,945, 2,945, 3,945. E os conceitos estarão aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Marcamos essas células. Selecionamos aqui a barra de endereços. E vou digitar ENAD para nomeá-la. E agora eu posso usar a função PROC-V aqui. Para os que têm dificuldade com a função PROC-V, que é pesquisa na vertical, eu vou usar o botão FX. Vou selecionar a função PROC-V na lista de funções, ou posso selecioná-la da lista pesquisa e referência. Deve estar em ordem alfabética, PROC-V, clicar em OK. E agora ele pergunta, valor procurado, é o conceito ENAD contínuo calculado. Matriz tabela, pressiono F3 e seleciono ENAD, ou digito ENAD. Num índice coluna, é a coluna da tabela ENAD que eu vou retornar, a coluna 2. E procurar intervalo, eu boto verdadeiro ou não boto nada e ele retorna o conceito, como já está retornando aqui. Então, se eu deixar em branco ou escrever verdadeiro, vai funcionar. Vou colocar aqui como conceito ENAD 1. E estou pronto para copiar para as outras células. Ctrl C para copiar, seta para a esquerda, Ctrl seta para a direita, seta para a direita, Ctrl Shift seta para cima, Ctrl V. E agora eu já tenho os conceitos ENADs calculados como esperávamos corretamente aqui. Quando mudar para o conceito 3, ele deve mudar também. Conceito 4. E conceito 5 aqui. E assim, estamos prontos para criar a nossa simulação. Eu vou retornar aqui ao ponto em que temos o nosso curso marcado. Vou inserir uma linha abaixo dele. Vou copiar os valores desta linha para baixo, duplicando-a. E quando eu fizer isso, você vai ver que os valores de média e desvio da nota bruta FG e nota bruta CE serão atualizados, porque vou inserir um novo curso. Vou marcá-los com uma cor um pouco mais clara, esse amarelinho pálido aqui. E agora vou marcar a nota bruta FG e a nota bruta CE com uma cor laranja para destacá-las. Deixa eu botar negrito para que eles se destaquem também. E vou colocar uma fórmula que repete a nota de cima. Igual esta nota para a nota bruta FG e igual esta nota para a nota bruta CE. E uma vez feito isso, vou rolar para baixo e ver qual é a diferença obtida pela primeira nota 4. Ela teve uma diferença FG de 7,84 e uma diferença CE de 7,10. Então podemos retornar lá e ver se vamos obter a nota 4. Simplesmente colocando aqui mais 7,84. Continua com a nota 3. E mais 7,10. E pulou para a nota 4. Está comprovado que a nossa planilha calcula corretamente. Então você vê que se tivéssemos apenas mais 7,84, que é uma questão discursiva acertada, se tivéssemos mais 7,1, que seria aproximadamente 2 questões objetivas acertadas, pularia de nota 3 para nota 4. E para pular para a nota 5, rolo para baixo e vou encontrar a primeira nota 5. Aqui está. E ela tem mais 11,79 na diferença da formação geral e mais 17 aqui. Eu não vou precisar botar 17 aqui. Aqui mais 15. Mais 18.
e já deu nota 5. E assim é possível verificar qual seria a nota necessária na formação geral e no conhecimento específico para que seu curso galgue 1 ou 2 pontos no conceito do ENAD. E isso era tudo que eu tinha para demonstrar para vocês nesta complexa aula sobre como utilizar a planilha ENAD para simular os cálculos utilizados para gerar um conceito ENAD e como, a partir desta simulação, torna-se possível fornecer pequenos valores às notas bruta FG e notas brutas CE e, a partir daí, simular qual conceito ENAD seria possível obter a partir dessa simulação. Na próxima videoaula, vou demonstrar como utilizar os relatórios síntese diária publicados pelo ENAD para demonstrar o poder das questões discursivas de formação geral e conhecimento específico, como elas são desprezadas pelos estudantes e como são importantes para compor a nota final do ENAD do seu curso. Uma estratégia diferenciada que pode dar muito resultado. Até lá, então!